Pense no dinheiro como água. Para a maioria, é um rio que flui à sua frente, do qual só podem extrair o que conseguem alcançar. Para alguns, como os verdadeiros milionários, o dinheiro é como um sistema de represas, canais e turbinas que garante que o rio nunca seque e flua a seu favor. Não é sorte nem mágica, é estratégia. Hoje, compartilhamos 10 dicas brilhantes que podem mudar sua relação com o dinheiro e fazer a diferença entre trabalhar por dinheiro a vida toda ou fazê-lo trabalhar para você. Respire fundo, porque o que te espera não é motivação vazia, mas conhecimento fortalecedor. Escreva nos comentários: "Eu sou rico e atraio riqueza", e deixe esta mensagem ressoar em sua vida a partir de hoje. Estratégia 1. Veja a dívida como capital de giro. Para a maioria das pessoas, pedir dinheiro emprestado é um sinal de fraqueza, quase um grito silencioso de que algo está errado. Mas para os principais executivos financeiros, a dívida não é um fardo, mas uma arma estratégica. A tomada de empréstimos não se deve à falta de capital próprio, mas sim porque o capital próprio é valioso demais para ser gasto de uma só vez. Richard Branson resumiu: o capital próprio é a alma de um negócio. Nunca gaste todo o seu capital de uma só vez. A diferença está na mentalidade. Um empreendedor comum pensa: se eu tiver dinheiro, usarei para o projeto. Um milionário pensa: se eu tiver dinheiro, guardarei para a produção e usarei o dinheiro de outras pessoas para a expansão. Na década de 1980, quando Branson queria expandir a Virgin Atlantic, ele não arriscou todo o seu capital próprio. Em vez disso, ele tomou empréstimos com base em ativos menores, imóveis não essenciais, equipamentos e até contratos futuros. Isso lhe permitiu investir em aeronaves, companhias aéreas e atividades de marketing sem tocar em seu capital. Este princípio é crucial. Se você investir 100% do seu capital próprio em um projeto, tudo estará em jogo. No entanto, se você financiar 70% do seu capital com empréstimos bem negociados, poderá investir os 30% em outros negócios ou ativos. Pessoas ricas sabem que dívidas usadas com sabedoria e sem pressa são como o vento nas velas de um navio, aceleram a navegação em vez de afundá-la. A chave é avaliar a direção e a força desse vento. Estratégia 2. Use seus ativos como chaves para abrir portas. Você nunca pede dinheiro simplesmente. Você sempre pode oferecer algo. No mundo das finanças, seus ativos são mais do que apenas posses, são chaves que abrem portas. Milionários usam ações, imóveis, títulos corporativos e até patentes como garantia para garantir empréstimos com taxas de juros mais baixas e condições mais flexíveis. Essa é a diferença entre tomar empréstimos como um risco para o credor e tomar empréstimos como uma oportunidade para o credor. Jeff Bezos é um exemplo perfeito. Durante várias fases críticas do crescimento da Amazon, especialmente entre 2000 e 2000, Bezos não vendeu ações para financiar grandes expansões. Em vez disso, ele usou dívidas garantidas pela valorização constante da empresa. Isso lhe permitiu abrir novos centros de distribuição, investir na Amazon Web Services e lançar serviços como Prime, tudo sem diluir sua participação. Por que isso é tão importante? Porque vender uma participação acionária pode ser mais caro do que pagar juros. Se você vender 10% da sua empresa de 1 milhão hoje, receberá R$100 mil. No entanto, se sua empresa um dia crescer para 100 milhões, os 10% que você abrir mão hoje custarão 10 milhões em valor futuro. Usar ativos estrategicamente como garantia não apenas mantém o controle, mas também multiplica os retornos. É como hipotecar uma casa para construir uma estrutura geradora de renda. Você não perde a casa e também recebe um fluxo muito maior. Escreva nos comentários: "Eu abraço o sucesso e a felicidade na minha vida", porque, assim como um ativo que dá suporte a um grande projeto, suas fortes crenças podem dar suporte às suas maiores conquistas na vida. Estratégia 3. Não viva do seu salário, mas de capital emprestado. A maioria das pessoas vive de um único motor econômico, um salário fixo. Embora estável, essa renda é limitada e depende de tempo e esforço pessoal.
Os milionários, por outro lado, sabem que o verdadeiro poder financeiro não reside em trabalhar por dinheiro, mas em fazer seu dinheiro e riqueza crescerem. Uma de suas estratégias mais astutas é converter seus ativos em dinheiro sem vendê-los. Como eles fazem isso? Por meio de empréstimos garantidos por seus investimentos, ações, títulos, fundos de índice ou até mesmo criptomoedas. Por exemplo, em vez de vender R$1 milhão em ações e pagar até 20% ou 30% em imposto sobre ganhos de capital, um investidor rico pode tomar um empréstimo a uma taxa de juros de 3% a 5% ao ano e usar essas mesmas ações como garantia. Dessa forma, 1. Eles mantêm a propriedade de seu investimento e continuam a se beneficiar de sua valorização. 2. Eles evitam a carga tributária que uma venda acarretaria. 3. Receba dinheiro imediato para investimentos, desenvolvimento de negócios ou até mesmo despesas pessoais. Esta etapa não apenas preserva seu capital inicial, mas também garante seu crescimento constante. É como uma galinha que põe ovos de ouro. Você não os vende para obter lucro rápido, mas continua a alimentá-los, e cada ovo é uma fonte de renda que você pode usar estrategicamente. Estratégia 4. Imóveis, um exército autossuficiente. Para muitos, comprar uma casa marca o fim de sua carreira financeira. Uma casa para morar, uma hipoteca para pagar e depois de 20 ou 30 anos, a satisfação de possuir uma. Para os mais ricos, no entanto, os imóveis são apenas o primeiro soldado de um exército muito maior. Eles veem os imóveis como uma unidade produtiva que gera renda desde o primeiro dia. A chave é adquirir imóveis que possam pagar dívidas e, ao mesmo tempo, gerar lucro mensal. Exemplo prático. Você compra um prédio de 10 unidades e faz um empréstimo de 20 anos. Cada apartamento custa R$800 por mês de aluguel. A renda total é de R$8.000 por mês. Após o pagamento da hipoteca, impostos, seguro e manutenção, há um fluxo de caixa líquido de R$2.000 por mês. Esse fluxo de caixa não é uma despesa, ele é reinvestido em novas compras. E uma vez quitada a dívida, a renda passiva dispara. É assim que investidores de sucesso acumulam dezenas, até centenas de imóveis. Eles reinvestem seus lucros e usam a dívida como alavanca para o crescimento. Imagine, uma pessoa com um emprego mediano poderia economizar por 10 anos para comprar uma casa à vista. Um investidor inteligente poderia adquirir vários imóveis financiados no mesmo período que, graças aos seus inquilinos, se tornariam rentáveis e gerariam lucro. Agora diga, aceito sucesso, dinheiro e felicidade em minha vida. Porque assim como um bom imóvel, suas decisões de hoje podem preservar e multiplicar sua liberdade amanhã. Estratégia 5. Separe os riscos pessoais dos da empresa. Um dos erros mais custosos para empreendedores inexperientes é misturar as finanças pessoais com as da empresa. É como navegar em um navio e amarrar o bote salva-vidas ao casco. Se o navio afundar, tudo afunda. Milionários sabem que a chave para proteger seu patrimônio não é apenas ganhar mais, mas também proteger o que já possuem. Trata-se de estruturar cada projeto de forma que, em caso de fracasso, o impacto se limite ao projeto em si e não afete suas vidas pessoais. Um exemplo claro é a aquisição de uma empresa por um empreendedor que toma exclusivamente com base nos ativos da empresa. Em caso de falência, a perda se limita a esse investimento, maquinário, estoque, propriedade intelectual, mas não à casa, às economias da família ou aos investimentos pessoais. Essa estratégia não se aplica apenas a grandes empresas. Proprietários de pequenas empresas que abrem um restaurante, uma loja online ou um centro de serviços também podem aplicar esse princípio criando uma entidade legal separada, por exemplo, uma sociedade de responsabilidade limitada, e separando completamente suas contas, contratos e dívidas. No mundo financeiro, isso se chama gestão de risco. Na vida real, significa dormir profundamente, sabendo que um revés nos negócios não desfará décadas de trabalho pessoal. Próxima estratégia. Estratégia 6. Crie liquidez sem vender sua alma ou seus ativos. Nos negócios, as melhores oportunidades são como trens-bala. Elas se movem rapidamente e não esperam. O problema é que muitas pessoas, sem dinheiro imediato, vendem ativos valiosos para pegar um desses trens, sacrificando grande parte de seu potencial futuro.
Milionários pensam diferente. Eles usam o dinheiro de outras pessoas para aproveitar a oportunidade sem abrir mão de seu patrimônio. Uma ferramenta comum é uma linha de crédito empresarial ou pessoal, que lhes permite acessar capital rapidamente, geralmente a taxas de juros mais baixas do que obteriam vendendo e recomprando ativos. Imagine que você investiu em ações de empresas de tecnologia que subiram 40% no ano passado e cujo valor, segundo análises, pode dobrar nos próximos 3 anos. Vender essas ações agora para financiar um novo projeto seria como cortar uma muda pouco antes de sua primeira grande colheita. No entanto, usar uma linha de crédito com juros anuais de 6% para obter o mesmo montante de capital permite que você financie o novo projeto enquanto continua a expandir seus investimentos. Essa estratégia permite que você invista em empresas de alto impacto, desde startups de inteligência artificial até aquisições estratégicas, sem esgotar seu portfólio ou desacelerar seu crescimento a longo prazo. Simplificando, o dinheiro emprestado se torna uma ponte entre o presente e o futuro, uma ponte que você pode atravessar sem destruir o que construiu. Repita comigo: meu futuro financeiro está em minhas mãos, porque cada movimento inteligente que você fizer hoje pode abrir portas que você talvez nem soubesse que existiam de outra forma. Estratégia 7. Faça da inflação sua amiga. Para a maioria das pessoas, a inflação é uma inimiga silenciosa, diminuindo seu poder de compra ano após ano. Mas para aqueles que entendem a linguagem do dinheiro, ela pode se tornar uma aliada estratégica. Imagine comprar uma casa hoje com uma hipoteca de $200 mil, com taxa fixa de 30 anos e juros de 4%. Suas parcelas mensais não mudarão, mas o mundo ao seu redor mudará. Com uma inflação anual de 5%, o valor real dessas parcelas mensais será significativamente menor em 10 anos, porque o dinheiro que você usa para pagá-las valerá menos, enquanto sua renda e o valor de seus ativos provavelmente terão aumentado. É como se o tempo estivesse pagando parte de suas dívidas. Por exemplo, uma parcela mensal de $1.000 hoje pode ser de apenas $600 em 10 anos, indexada à inflação. Nesse meio tempo, o valor do seu imóvel poderia ter dobrado, protegendo você, mas também enriquecendo você. O segredo é manter sua dívida de taxa fixa em ativos que se valorizarão ao longo do tempo: imóveis, negócios sólidos, investimentos estratégicos. Dessa forma, a inflação trabalha a seu favor, não contra você. Estratégia 8. Alavancagem para multiplicar, não para sobreviver. A alavancagem é como fogo, pode iluminar seu caminho ou reduzir tudo a cinzas. Dívidas usadas para preencher lacunas financeiras ou pagar despesas improdutivas se tornam uma armadilha que consome o futuro. Mas usadas para aumentar seu capital, podem acelerar seu crescimento exponencialmente. Milionários têm uma regra clara: nunca peça dinheiro emprestado a menos que o retorno exceda seus custos. Se a taxa de juros de um empréstimo for de 5% ao ano e o investimento espera um retorno de 12%, a alavancagem faz sentido. Cada dólar emprestado rende mais do que custa. Por outro lado, se o retorno estimado for menor que os juros, o empréstimo não é mais um trampolim, mas um fardo. Vamos considerar alguns números simples. Um empréstimo de $100 mil com juros anuais de 5% equivale a um custo de $5 mil. Um investimento com retorno de 12% equivale a um lucro de $12 mil. Com a alavancagem, o lucro líquido é de $7 mil. Este princípio explica por que alguns empreendedores crescem rapidamente enquanto outros se afogam em dívidas. A diferença não está no valor, mas no objetivo. Digamos, sou rico e atraio riqueza, porque riqueza não é uma questão de sorte, mas de decisões calculadas que aumentam e protegem seu patrimônio. Estratégia 9. Diversifique com alavancagem. Os verdadeiros milionários sabem que a diversificação é a melhor proteção contra a incerteza. Mas eles nem sempre diversificam com capital próprio. Frequentemente, utilizam financiamento estratégico de dívida projetado para abrir várias portas simultaneamente. Imagine que um investidor receba uma linha de crédito de $2 milhões a 5% ao ano. Em vez de investir todo esse dinheiro em uma única empresa,
Divida-o em 4 categorias. USB 500 mil em tecnologia, investidos em uma startup com crescimento anual projetado de 25%. USB 500 mil em energia renovável, onde contratos de longo prazo garantem um retorno estável de 12%. USB 500 mil em imóveis comerciais, com um rendimento anual de aluguel de 9%. USB 500 mil em private equity, investidos em uma empresa que distribui seus lucros trimestralmente. Cada um desses motores opera de forma independente. Quando o setor de tecnologia sofre uma recessão, o setor imobiliário e a energia renovável continuam gerando fluxo de caixa. Quando o capital privado demora a dar frutos, a tecnologia e as receitas sustentam o progresso. A dívida não é o objetivo, é o combustível que alimenta vários motores simultaneamente. E, como qualquer bom combustível, deve ser usado com precisão. Em excesso, o sistema explode. Em falta, o movimento é lento. 2 documentos importantes. Estratégia 10. Mantenha o controle mental e emocional. Além de qualquer cálculo, gráfico ou projeção, uma vantagem separa o milionário dos demais: o bom senso. Aqueles que se deixam dominar pelo medo da dívida perdem o jogo antes mesmo de ele começar. Aqueles que enxergam apenas números frios e ameaças jamais conseguirão transformar um fardo em uma ponte para o crescimento. Os ricos pensam diferente. Eles não enxergam passivos, eles enxergam alavancagem. Eles não entram em pânico, eles sentem a estratégia. Eles não se afogam em números, eles os moldam. Por exemplo, se uma empresa tem 10 milhões de dívidas, um empreendedor experiente não pergunta como posso pagá-las, mas sim, como posso tornar essa dívida lucrativa em 5 anos? E essa pergunta leva a renegociações de taxas de juros, a venda de ativos não essenciais ou a novas fontes de receita que transformam um peso aparentemente morto em um ativo dinâmico. Isso não é ingenuidade, é disciplina emocional apoiada por dados. Ele sabe que um gráfico que parece vermelho hoje pode ficar preto no trimestre seguinte com a estratégia certa. Ele sabe que o sucesso financeiro não é alcançado por meio de reações impulsivas, mas sim por meio de calma e cálculo. Ele comenta: aceito o sucesso e a sorte na minha vida, porque antes de conquistar um mercado, é preciso conquistar sua mente. Todas essas estratégias têm uma coisa em comum: o dinheiro nunca fica parado, nunca é confundido com a pessoa que o administra, e é sempre usado com um objetivo claro em mente. Milionários não pensam apenas em ganhar dinheiro. Eles vislumbram a construção de um sistema onde dinheiro, tempo e oportunidade trabalham juntos. Você pode jogar o mesmo jogo em qualquer escala. Você só precisa mudar sua atitude em relação a dívidas, investimentos e riscos. E se alguma dessas coisas lhe chamou a atenção hoje, se alguma dessas ideias o entusiasmou, lembre-se: não é o valor que você tem que importa, mas a estratégia que você usa.